Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agradeço desde já a audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul e a partir de agora abrimos os canais de interatividade para a sua participação. Quer mandar dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho? Mande, utilize o nosso WhatsApp. Tem também à sua disposição o nosso canal via e-mail para você enviar dúvidas para os nossos consultores dentro da consultoria previdenciária e do nosso quadro Dica Trabalhista daqui a pouquinho. E claro, você também pode opinar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é o seguinte: queremos saber de vocês se as MPs, as medidas provisórias, são instrumentos legislativos seguros, adequados? Olha, durante esse ano estamos tendo uma profusão aí, de medidas provisórias e a gente quer saber a opinião de vocês. Bom, quem começa a opinar, dentro dos convidados de hoje, pela Matra 4, é o juiz do trabalho, o doutor César Priest. O governo pregou uma pequena peça nos empresários e nos trabalhadores ao deixar caducar a medida provisória 927. Mas o que muda, o que se faz agora? Não muda tanta coisa assim. Para a questão do teletrabalho, colocar novos trabalhadores nesse regime agora vai depender de acordo bilateral. Mas, para aqueles que já foram colocados em teletrabalho de forma unilateral pelo empregador, isso é um ato jurídico perfeito, não há mais problema, certo? Quanto às férias individuais, quem já antecipou períodos futuros de férias, períodos que estavam em andamento ou períodos que ainda nem começariam, cujo período aquisitivo nem havia começado ainda, já é também um ato jurídico perfeito, não muda com a caducidade da MP 927, porque ela valeu durante este período. Se não houver um decreto legislativo que discipline de forma diferente, e geralmente não se faz isso, ela mantém os seus efeitos pelo prazo que vigeu. Então, só outros períodos de férias ainda incompleta aquisição ou futuros não vou poder antecipar. E eu vou ter que fazer a comunicação de férias com o prazo da CLT, que é 30 dias para as férias individuais e 15 dias para as férias coletivas. Vou ter que respeitar o fracionamento da CLT e vou ter que daqui para frente efetuar o pagamento nos prazos da CLT. Mas aqueles que já haviam sido feitos vão continuar no prazo da MP 927. Preciso aí o doutor César, que está representando a Matra 4 no programa de hoje. E pelo Sintec RS, o seu coordenador-geral, Alexandre Nunes, e as suas impressões iniciais aí sobre o tema de hoje. As medidas provisórias são instrumentos legislativos seguros? Bom dia, Solano. Esse tema das medidas provisórias, ele é muito importante. Infelizmente, ele é um sistema legislativo que na prática mostra uma abusividade por parte do executivo, porque a gente tem visto que a grande maior parte das MPs tem a sua duração e ou ela sofre muitas emendas ou elas caducam que nem a MP 927. Por quê? Porque geralmente ela não tem um debate com o parlamento, não tem um debate com os setores da classe, não tem um debate com a sociedade e o executivo faz valer a sua vontade por aquele prazo legislativo que ela tem, e de muitas vezes uma coisa que é só ideologicamente dele, como é o caso da MP 927, MP 936, medidas muito amargas, Então, durante aquele tempo, existe aquela moléstia daquela aplicabilidade e depois se vê que o trauma que ela trouxe é muito grande. Então, eu não acho que seja governar por medida provisória seja uma boa ideia. Em matéria de dados, no último mês de abril, foi o mês, desde 2001, quando começou a legislação das MPs, via a Constituição, o mês com mais medidas provisórias, 26 medidas provisórias no último mês de abril. É da gente pensar realmente sobre esse instrumento legislativo. Está conosco também o Sindicato dos Aeroviários e o diretor Oswaldo Rodrigues também opina sobre o tema de hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Nós entendemos que as medidas provisórias são instrumentos legais, uma ferramenta que o governo tem na mão para tomar as decisões mais
urgentes que precisam ser tomadas, principalmente no momento de crise, como vemos enfrentando neste momento. O problema todo em relação à governabilidade do país e as decisões a serem tomadas é essa relação entre o governo central do Brasil e o Congresso Nacional. Nesse momento, nós temos que fazer um pacto nacional, tomar as decisões de acordo para que as pessoas não precisam ficar esperando para que votações ocorram, vencimento ou não de uma medida provisória. Esses prazos poderiam ser negociados entre o governo e o Congresso Nacional, para que o povo brasileiro que realmente necessita das decisões imediatamente, fiquem no aguardo de pequenas picuinhas entre o Congresso Nacional e o Executivo no Brasil. Então, o principal nesse momento é a nossa população e as necessidades que elas têm nesse momento. E como diz o próprio texto da Constituição, medida provisória, assuntos de relevância e urgência, né? Será que todas as regras que foram estipuladas durante esse período são efetivamente relevantes para serem tratadas e com a urgência devida? É a interrogação que fica. Também está conosco o consultor da matéria previdenciária, em nome de Rodrigues e Pacheco Advogados, doutor Charles Pacheco. Eu já passo a bola para o senhor, doutor, já lhe perguntando, na sua visão, as medidas provisórias têm a segurança necessária, a segurança jurídica necessária? Um bom dia. Muito bom dia, Solano. Agradeço novamente o convite de participar do teu programa. Saúde especialmente a todos que nos assistem nessa manhã de domingo. É importante deixar claro que as medidas provisórias que estão previstas na Constituição, elas são situações excepcionais que a Constituição autoriza o Poder Executivo a editar normas no lugar do Poder Legislativo, né? Então, é nessa situação, considerando a caducidade em 60 dias ou em 120 dias, como foi o caso da MP 927, é um cenário que ele gera, ao contrário de segurança, ele gera incerteza, ele gera insegurança jurídica, que ela prejudica, Solano, empregados, empregadores, não é bom para ninguém. Os conflitos que certamente eles virão entre os trabalhadores e as empresas, elas acabarão, como não poderia ser diferente, em ações trabalhistas no Poder Judiciário. Pois é, poderia ser evitado, né? Pela via de uma Solano, legislação. Sim. Me permite ainda fazer uma observação que só no ano de 2020 foram 75 medidas provisórias editadas pelo governo federal. Muita MP, né? Vamos para as dúvidas? As questões de previdência já estão chegando. Mande para a gente, né? Questões previdenciárias e de direito do trabalho, logo mais o Dica Trabalhista. A Luciana, doutor, diz que o pai era aposentado, faleceu, tinha um empréstimo consignado. Como fica? Olha, Luciana, a morte de quem contratou um empréstimo consignado, ela não extingue a dívida. Então, o banco ou a financeira credora, ela pode se habilitar ao inventário, sendo os herdeiros responsáveis pela dívida no limite da herança. Perfeito. Mais uma aqui, doutora da Vera, lá de Bagé. Ela diz que tem 66 de idade, recebe o auxílio-doença há mais de 5 anos via judicial. Ligou para o 135, né, para reverter em aposentadoria, mas disseram que isso não pode, porque é judicial e também não vão mais chamar para a perícia. Ela quer saber como resolve a situação. Olha, eu recomendo a dona Vera a, primeiramente, solicitar ao INSS formalizar o pedido dela de conversão do auxílio-doença em aposentadoria mediante a apresentação de um requerimento lá na agência ou pelo meu INSS. Sendo negado, aí sim, ela entra com uma ação judicial junto ao Poder Judiciário. Sim. Mas é importante que a dona Vera tenha cautela, porque todo o benefício dela vai ser revisto, inclusive a questão da capacidade elaborativa dela. Perfeito. O doutor Charles está com a gente também na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes.
Anotou aí? FM 94,9 AM 640. E aqui na tela, ó, a nossa hashtag publicações de direito da Previdência, direito do trabalho, direito dos servidores, as nossas diversas consultorias. Use e abuse aí da nossa hashtag e, claro, navegue nas nossas redes sociais. O programa de hoje tem estreia, hein? Tem estreia, quadro específico sobre a Previdência. Estamos respondendo as dúvidas de direito da previdenciário, né? Tem quadro específico daqui a pouquinho. Mas é daqui a pouco, porque agora é o Momento Solidariedade aqui no Boca, é o nosso espaço do Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é uma iniciativa empresarial voluntária e sem fins lucrativos. A instituição utiliza uma metodologia focada nos princípios fundamentais de gestão, que garante ótimos resultados, a partir da coleta e recebimento de doações, seleção e armazenamento dos alimentos, e cuida ainda da qualificação dos produtos, para sua posterior distribuição e promoção da necessária educação alimentar e nutricional, junto às instituições beneficiárias cadastradas. Com o mesmo entusiasmo e êxito, acontecem as campanhas do Sábado Solidário e Trote Solidário, contando com a participação de milhares de voluntários que realizam a captação de alimentos junto às redes de supermercado de todo o estado. Em quase 2 décadas de existência, o Banco de Alimentos ajuda milhares e milhares de pessoas que sequer tinham o que comer. Tá aí, seja um parceiro aí do Banco de Alimentos. O programa de hoje está debatendo medidas provisórias são instrumentos legislativos adequados e seguros? Volta aqui a Matra 4 com o juiz do trabalho, Dr. César Pritz. Outras questões que mudam com o MP 927. Feriados. Aqueles que já foram antecipados, sejam feriados civis ou religiosos, ato jurídico perfeito, não se mexe, certo? Mas não podemos, a partir do dia 20 de julho, antecipar feriados. Banco de horas. O prazo de compensação da MP seria 18 meses após o término da pandemia, que está marcado no Decreto Legislativo 6 para 31 de dezembro, certo? Mas a partir do dia 20 de julho eu não posso acrescer horas, creditar ou debitar horas neste banco com esta forma de compensação. A dica é para os setores administrativos, para os recursos humanos, separar, né, aquelas horas que forem debitadas ou creditadas a partir de agora vão ter o prazo da CLT. Se for por acordo coletivo, o prazo de 1 ano. Se for por acordo individual escrito, o prazo de 6 meses. E se houver um acordo tácito, algo sem apenas verbal, é dentro do mês, dentro dos 30 dias. Boas informações tanto para empregados quanto empregadores. Volta aqui no Boca o Alexandre Nunes, pelo Sintect RS. A MP 927, que caducou, ela teve um efeito muito ruim aqui para os trabalhadores dos Correios, né? A empresa dos Correios aí adiantou as férias de vários trabalhadores nesse período por conta dessa MP e ficou responsável por pagar somente lá em 20 de dezembro, então os trabalhadores saíram de férias sem receber esse vencimento. Ela também aderiu àquela possibilidade de não pagar os FGTS por 3 meses, só pagar somente depois, né? E causou bastante transtornos para os trabalhadores, né? Agora que ela caducou, meio que não se sabe aí como vai ficar essas pessoas que foram atingidas pela MP. E como eu disse antes, ela causa muita insegurança, é muito complicado, é um instrumento legislativo que tem que ser usado com cuidado. É um exemplo aí, né, da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios que tem danos aí com essa não continuidade da legislação da MP 927. Volta aqui no Boca o Sindicato dos Aeroviários com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Nós temos muitas categorias no Brasil hoje sem uma organização, sem entidades fortes e realmente representativas que defendam os interesses dos trabalhadores. Esse momento, então, nós temos que ter a boa vontade da governabilidade e as decisões entre o Congresso e o governo federal e as entidades, os trabalhadores, aliás, que não têm organizações, procurar se organizar internamente nas empresas, internamente no seu setor, no seu ramo de trabalho, para tentar negociar com as empresas uma situação menos pior ali adiante. Porque a maioria dos trabalhadores realmente não tem representatividade e agora
A dificuldade em relação à negociação direta é extremamente... A negociação coletiva é mais difícil em relação depois da reforma trabalhista. Então, nós entendemos que os trabalhadores precisam se organizar para enfrentar esse momento também. Organização é palavra-chave nesse momento. Bom, dúvidas de previdência e também de direito do trabalho, olha, logo mais o nosso Dica Trabalhista para você. Vamos com as previdenciárias. Hoje está conosco o nosso consultor do Rodrigues e Pacheco Advogados, o Dr. Charles Pacheco. O Lucas, quem recebe a aposentadoria especial pode perder a aposentadoria se continuar trabalhando? Essa decisão do STF no tema 709, doutor, tem repercussão geral? O STF ele concluiu pela constitucionalidade do artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Benefícios. Ocorre que essa decisão, Lucas, ela não foi concluída pelo STF. Tá? E essa decisão também não torna claro se a aposentadoria especial vai ser cancelada, caso o segurado permaneça trabalhando, ou se os pagamentos serão suspensos, enquanto o segurado estiver trabalhando. De qualquer modo, considerando que ele ainda não foi concluído o julgamento, né, certamente virão recursos de embargo de declaração para que o STF enfrente essas questões e esclareça. O momento, então, é de calma, de empregadores, de empregados não tomarem nenhuma decisão. Claro, muita cautela, né? Doutor Charles, Muita daqui a cautela. pouquinho retorna aí para mais dúvidas de direito da Previdência, porque agora a gente vai para as dúvidas do direito do trabalho. Sim, está chegando aí o nosso quadro Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do Boca no Trombone. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta do Dejair de Rio Grande. Ele relata que está com 2 férias atrasadas, vencidas, e ele quer saber o que ele pode fazer em relação a isso. Bom, Dejair, o empregado adquire o direito de férias quando ele completa 1 ano de trabalho. E ele tem, no ano subsequente, o período para usufruir dessas férias. Então, se o empregador não concede ao empregado que está trabalhando 2 ou mais anos na empresa o período de férias, o empregador vai dever o primeiro período aquisitivo, essas férias em dobro, em virtude da não observância do prazo legal para conceder férias ao seu empregado. Então, no seu caso, eu aconselho a buscar um advogado de sua confiança e postular em juízo o pagamento dessas férias em dobro. Nós também temos o questionamento da Amanda. Ela relata que é menor aprendiz e ela quer saber quais os direitos terá para receber quando encerrar o seu contrato de aprendizagem. Bom, Amanda, os contratos de aprendizagem eles são firmados por prazo determinado. Então, quando esse contrato encerra, o empregado tem direito de receber o seu saldo de salário, as férias vencidas, se tiver, junto com as proporcionais, o direito de receber o 13º salário proporcional. Além disso, esse empregado terá direito de sacar os valores depositados a título de fundo de garantia e, se ele tiver tempo suficiente, também poderá encaminhar o seguro-desemprego. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Valeu, doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados. Você pode continuar mandando dúvidas de direito do trabalho para a gente. Nossos consultores respondem aí no nosso Boca Digital. Vamos agora com notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. O grupo de trabalho do Fórum Interinstitucional do TRF4 se reuniu para melhorias nos pagamentos de precatórios e RPVs da Justiça Federal, cobrando providências nos atrasos, principalmente por parte do Banco do Brasil. A comissão apresentou uma série de reclamações e medidas que entende urgentes para facilitar os pagamentos. O Banco do Brasil prometeu zerar até o final desse mês, 31 de agosto. Importante informação é que sejam usadas declarações para isenção do imposto de renda do modelo fornecido no processo, evitando atrasos nos pagamentos. A comissão continuará lutando pela prestação correta desse serviço e cobrará providências. Todo domingo você tem notícias da Comissão Especial de Seguridade Social aqui no Boca no Trombone. Olha, gente, como eu avisei, temos estreia. Estreia aqui no Boca no Trombone, é o direito previdenciário no detalhe. Dr. Guilherme Portanova, um dos mestres aí no direito da Previdência, todo mês vai estar conosco aqui no Boca. Vai estar trazendo a sua super dica da Previdência. Veja só o quadro que ele preparou com carinho para essa estreia na manhã desse domingo.
Bom dia a todos. A nossa super dica de hoje trata de uma revisão muito pouco conhecida, porém que pode abarcar inúmeros trabalhadores. Se você está aposentado há menos de 10 anos e exerceu mais de uma atividade com vínculo para o INSS, ou seja, tinha mais de um emprego e sobre cada emprego pagou contribuição previdenciária, muito provavelmente a sua aposentadoria está errada. Nós temos inúmeras categorias profissionais que, pela natureza da prestação, têm mais de um emprego. Profissionais da área da saúde, dentistas, veterinários, médicos, professores. A revisão mais comum neste caso seria a soma dos salários de contribuição. Então, se você tem 2 empregos, em cada um ganha 2.000, para o cálculo da sua aposentadoria, o INSS deve considerar 4.000, a soma dos 2 empregos. Esta é a revisão mais comum, mas tem várias que nós só vamos saber após uma análise minuciosa no seu processo de concessão. Outra dica: se você em um dos empregos já estava no teto, não deveria pagar a contribuição previdenciária no outro emprego, cabendo uma restituição administrativa desses valores ou até mesmo judicial. Não perca tempo, existe um prazo para entrar com essa revisão. O prazo é de 10 anos. Procure já um especialista. Tá aí o nosso super dica da Previdência, todo mês aqui com o Dr. Guilherme Portanova, do Portanova e Paiva Advocacia. Mais uma questão aqui de direito previdenciário, hoje com o Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. O Sérgio da Capital, ele diz que se aposentou em 96 e trabalhou até 2017. Quer saber se pode agregar esse valor na aposentadoria, Dr. Charles? Não, infelizmente não. O STF julgou improcedente as ações de desaposentação e reaposentação. Então, todas as contribuições vertidas após a aposentadoria não retornam para o trabalhador. É verdade, infelizmente, né? Dr. Charles, daqui a pouquinho vai retornar, agora a gente vai dar aquela parada para o seu mate, para o seu café. Depois tem muito mais a participação dos convidados, né? Sobre o tema de hoje, as medidas provisórias são instrumentos legislativos seguros, consultoria previdenciária com o Dr. Charles e também o tempo de cuidado com a doutora Cíntia Olsen. Tudo isso aqui no Boca no 31, sempre na luta. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. De volta com o Boca na manhã do seu domingo, nosso espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Continue mandando a sua dúvida de previdência, de direito do trabalho e dê a sua opinião final, né? Sobre o tema de hoje, medidas provisórias são instrumentos legislativos seguros, adequados? Quem traz a opinião final da Amatra 4 é o juiz do trabalho, César Priest. Uma última dica quanto à caducidade da MP 927 é que os exames médicos ocupacionais que estavam diferidos para 60 dias após o término da pandemia, com a caducidade, seria interessante que as empresas providenciassem, agendassem esses exames para o prazo mais rápido possível. Lembrando que seria razoável fazer isso dentro de um prazo de 60 dias a partir da caducidade. Eu acredito que não vai haver um rigor tão grande da fiscalização nesse momento, sabendo que todas as empresas têm que se adaptar. E da mesma forma quanto aos treinamentos, que estavam marcados para até 90 dias após a pandemia, conseguir, dentro do prazo de 30, 60, no máximo 90 dias, fazer esses treinamentos a partir da caducidade da MP 927. Claro, lembrando, se tiver necessidade de aglomerações, etc e tal, tem que haver uma razoabilidade. Queria agradecer enormemente o convite feito pelo Paulo Solano, né? Uma honra representar aqui a Associação dos Magistrados do Trabalho, né? no programa Boca no Trombone.
A gente que agradece, doutor César, pelas suas informações precisas aí ao longo do programa. Para finalizar, a passagem aqui do Sintect RS, Alexandre Nunes traz a sua opinião final. Então, Solano, por essas e por outras, que nós do Sindicato dos Correios conversamos, a gente precisa unificar a nossa classe para derrotar todos os planos do governo do Bolsonaro, que está aí, não respeita os trabalhadores, não respeita o parlamento, está aí editando medidas provisórias, atrás de medidas provisórias, todas com o intuito de tirar direito dos trabalhadores, está só atendendo o que acha aí os patrões, né? E a gente precisa unificar os trabalhadores para organizar o combate e a luta para tirar esse Bolsonaro daí, né? E para que os trabalhadores possam ter uma vida melhor, que hoje por hoje a gente está vendo que o governo só quer atacar os nossos direitos. Então precisamos unificar nossa classe para que nós trabalhadores podemos ter uma vida melhor aqui no nosso país e corrigir essa sociedade, porque ela não é justa. Todos lutar bastante, né? Palavra final agora do Sindicato Zeroviários, com seu diretor Oswaldo Rodrigues. A organização, ela é importante porque a gente sabe o quanto é difícil quando uma decisão é para chegar até o bolso do trabalhador ou a mesa do trabalhador. A gente sabe das dificuldades. Agora, para o banqueiro não é difícil. Ligeirinho foram liberados recursos para os bancos, os empresários também têm condições melhores hoje para negociar, então nós entendemos que o principal agora é a unidade dos trabalhadores. Se cada trabalhador começar a ver a sua situação individual dentro das empresas ou dentro do seu próprio setor, vai ser muito mais difícil a gente conseguir manter um bom número de empregos e sair ali na frente com resultados, com a ajuda do governo também, para poder colocar pão na mesa do trabalhador, até que a gente passe por esse momento difícil. E vamos passar, Oswaldo. Doutor Charles, rapidinho aqui para o João Sidney, 27 anos, 6 meses de contribuição especial, entrou com processo em dezembro do ano passado. Vai correr o risco de não se aposentar? Olha, Sidney, risco sempre há, né? Mas se for suficientemente comprovada o caráter especial da atividade, acredito que tu vai obter a tua aposentadoria especial com as regras anteriores à reforma. Tá certo. Muito obrigado, doutor Charles. Até uma próxima aqui no Boca no Trombone. Prazer. Bom, agora é o quadro que você pensa aqui no Boca no Trombone. A gente bota você para pensar no nosso tempo de cuidado. Bom dia, pessoal. Hoje o Boca falou sobre segurança e aqui no Tempo de Cuidado eu vou entrar no tema se a psicoterapia online é segura. Desde 2018 o psicólogo está apto para poder atender via redes digitais. Porém, sim, foi com a questão da pandemia que a gente teve o boom do atendimento online e que isso de alguma forma viralizou para conhecimento de todos. Então, sim, existem formas de hoje tu poder ter o teu atendimento clínico com um psicólogo capacitado via rede social de um modo seguro e também ético, que é o mais importante. Então, se tu está percebendo a necessidade de ter um atendimento, ou se tu está com desejo de iniciar um atendimento psicológico, fique tranquilo que os profissionais estão preparados para te atender de uma forma segura e de uma forma ética dentro dos preceitos iniciais de toda a psicoterapia, seja ela presencial ou agora nesse novo modelo online. Se tu tiver mais dúvidas, pode passar lá nas minhas redes sociais, que esse final de semana a gente vai estar conversando sobre isso por lá. Bom final de semana e até a semana que vem. Tchau! Vá lá e converse com a doutora Cíntia. Bom, o programa de hoje vai em homenagem a um guerreiro que na última sexta-feira nos deixou. Léo Carlos Altmaier, presidente da FETAPERX, infelizmente teve complicações em razão da Covid. Ele lutava com um câncer e, por ter sido internado no hospital, infelizmente faleceu na última sexta. A nossa homenagem a ele.